Será que existe o conector elétrico perfeito? Quer saber a resposta? Então se liga. Conexão elétrica é um assunto que sempre divide opiniões. Uns preferem conexões tradicionais, com fita isolante, já outros preferem os conectores. Por mais eficiente que uma conexão tradicional possa ser, nem sempre ela será capaz de garantir que todos os itens normativos sejam atendidos. Mas será que existe algum conector que atenda a todos eles? A resposta é sim. Nesse vídeo vamos mostrar todos os incríveis testes práticos que fizemos no conector THB 391 da Tecno do Brasil, que é pequeno no tamanho, mas gigante em desempenho. O conector THB 391 é fabricado em material livre de halógeno sem silicone, contatos em cobre niquelado, faixa de temperatura operacional de menos 40 a mais 125 graus Celsius, submersível e resistente à pressão de água, compacto e versátil para uso mesmo em pequenos espaços, resistente aos raios UV, sais, amônia, fertilizantes, além de ser totalmente reutilizável. Para os testes, buscamos os itens normativos mais importantes e colocamos o THB 391 à prova em cada um deles. A NBR 5410 tem uma seção inteira destinada a conexões, a 6.2.8. Nela temos o item 6281, informando que as conexões de condutores entre si e com outros componentes da instalação devem garantir continuidade elétrica durável e adequada suportabilidade e proteção mecânica. Resolvemos então colocar o THB 391 em uma prensa hidráulica. É evidente que nesse caso estamos submetendo o conector a esforços muito maiores do que ele sofreria em condições normais. Porém, a pressão de 1 tonelada concentrada na parte central deformou, mas não foi capaz de destruir o conector ou desfazer a conexão elétrica. No item 6283 temos a informação de que as conexões devem ser acessíveis para verificação, ensaios e manutenção. A norma menciona também em 614 acessibilidade, que os componentes, inclusive linhas elétricas, devem ser dispostos de maneira a facilitar sua operação, inspeção, manutenção e o acesso às suas conexões. O acesso não deve ser reduzido pela montagem dos componentes em invólucros ou compartimentos. Nesse caso, o THB 391 atende facilmente, sendo muito fácil o acesso à conexão. No item 6285, a norma determina que as conexões devem poder suportar esforços impostos pelas correntes, seja em condições normais, seja em condições de falta. Além disso, as conexões não devem sofrer modificações inadmissíveis em decorrência de seu aquecimento, do envelhecimento dos isolantes e das vibrações que ocorrem em serviço normal. Resolvemos então testar o THB 391 na nossa máquina de corrente. E após ser submetido a um valor acima de 200 amperes, tivemos a destruição total da isolação do cabo, que nesse caso era de 3 vezes 1,5 mm², mas o THB 391 permaneceu praticamente intacto. E eu confesso que foi um dos testes mais surpreendentes que já fizemos aqui no canal. Em 6287, temos uma informação de que as conexões de condutores entre si e com equipamentos não devem ser submetidas a nenhum esforço de tração ou de torção. Além disso, em 621134, temos a informação de que nos percursos verticais deve ser assegurado que o esforço de tração imposto pelo peso dos cabos não resulte em deformação ou ruptura dos condutores. Esses esforços de tração também não devem recair sobre as conexões. Podemos ver claramente que os prensa-cabos existentes nas duas extremidades do conector asseguram que a tração não fique sobre as conexões. Por último, temos o item 6288, informando que nas linhas elétricas constituídas por condutos fechados, só se admitem conexões contidas em invólucros apropriados, tais como caixas, quadros e etc., que garantam a necessária acessibilidade e proteção mecânica. Podemos complementar esse item com o 6291, proteção contra influências externas, que determina que a proteção contra influências externas conferida pela maneira de instalar deve ser assegurada de maneira contínua. Lembra quando falamos do item 6283 sobre as conexões serem acessíveis para verificação, ensaios e manutenção? Pois é, a norma permite que eu não tenha essa acessibilidade, ou seja, que as conexões sejam diretamente enterradas nas emendas de cabos enterrados. Com esses 3 itens, podemos concluir que as conexões podem ficar em caixas ou enterradas. Se ficarem em caixas, devem ser acessíveis e garantir proteção mecânica. Além disso, deve ser assegurada a proteção contra influências externas, conferida pela maneira de instalar. Então imagine que eu tenho um cabo 061kV em um duto enterrado e preciso fazer uma conexão em uma caixa. É uma situação muito comum em luminárias de jardim. Não adianta nada eu usar fita isolante de alta fusão, fita isolante comum e caprichar no aperto da conexão se eu retirar a capa protetora do cabo e deixar a isolação em contato com a umidade. Pois nesse caso, a proteção concedida pela minha maneira de instalar
foi comprometido. Além disso, por mais que seja bem feita, uma conexão elétrica tradicional não seria capaz de garantir o atendimento aos itens normativos como o THB 391. Imagine, por exemplo, uma conexão tradicional ficar diretamente enterrada. Um outro detalhe é que, utilizando o conector THB 391, mesmo que eu tenha um cabo 061kV e precise retirar a capa protetora e a isolação para fazer as conexões, o próprio invólucro do conector mantém as minhas características da minha maneira de instalar, pois tudo isso ficará dentro do conector. Resolvemos então testar esse conector imerso em água sanitária, em um bloco de gelo, e em altas temperaturas, sem qualquer alteração na parte interna. Além disso, no caso da intervenção na conexão ou troca de uma luminária, no nosso exemplo, retirar toda a camada de fitas para acessar a conexão tradicional pode ser um trabalho nada agradável e eficiente, pois você terá que isolar tudo novamente. Gostaram dos testes? Esse conector é ou não é um gigante quando o assunto é conexão elétrica? Se quiser saber informações sobre a Tecno do Brasil ou adquirir o THB 391, deixaremos um link na descrição. Até a próxima!